E a gente volta agora a falar sobre as denúncias de possíveis irregularidades no MEC, o Ministério da Educação. O empresário que denunciou o possível esquema de corrupção revelou novos detalhes do caso e agora ao vivo conversa com a gente aqui no Jornal Jovem Pan. É José Edivaldo Brito, empresário, já está aqui conosco. Senhor Edivaldo, em primeiro lugar, boa noite. Obrigado pela entrevista, por atender ao nosso convite. Queria que o senhor narrasse brevemente para quem está nos acompanhando, que talvez não esteja familiarizado com o caso, como é que foram essas conversas com as pessoas ligadas ao ex-ministro Milton Ribeiro. O senhor narrou em depoimentos que foram feitos pedidos indevidos, que foram feitas solicitações, por parte de pastores e de pessoas ligadas ao ex-ministro. Queria que o senhor detalhasse para a gente que pedidos foram esses, como é que seriam essas negociações, o que é que seria feito em troca. Boa noite mais uma vez. Boa noite, Vitor Brau. Aliás, assisto você nos Pingos nos Is todos os dias. Obrigado. Sempre, antes de deitar, eu pego a gravação e durmo escutando você, o Augusto, o Zé, lá em Brasília, é um homem inteligentíssimo, escuto muito e confio muito na fala deles. Tem a Ana, a Lívia Zanolini, boa noite, Miguel Daú, boa noite, Fabi Barroso, boa noite, e agora eu vou repetir as palavras da Ana. Boa noite, audiência maravilhosa. Agora, então, é o seguinte, para que eu me faça entender, e é bom e importante eu estar com vocês aqui nessa entrevista, porque eu, às vezes, a imprensa, e eu não vou culpar ninguém por nada, mas faz uma hora de entrevista e sai algumas coisas, não que alguém fez ou não fez, mas não dá para eu explicar o que tem acontecido. E quando a Amanda hoje liga, até agradeço, William, quando a Amanda hoje liga e me dá a oportunidade de fala, essa será a minha última entrevista. Não darei mais entrevistas. A minha última entrevista é com vocês. Por quê? Porque, se vocês me permitirem, eu vou tentar rapidamente explicar tudo o que aconteceu e por que aconteceu tudo isso. Eu sou nascido em Sergipe, sou filho de pais analfabetos, eu sou filho temporão e meus irmãos quase todos são semi-analfabetos. A minha neta mais velha, que tem 8 anos, teve problema de educação na rede pública e tivemos que levar para uma escola particular, que no segundo ano ela não sabia nem ler e nem escrever. E aí nós unimos, eu, meu filho, minha nora, minha turma, e vamos ajudar. E eu sempre me tornei um militante da educação. Sempre fui candidato a prefeito em Piracicaba defendendo a educação, e para que todos saibam, não sou nem um oportunista político, sou político, mas nem nas minhas redes eu tenho divulgado nada. Começou assim, do fato de ter sido candidato a prefeito, eu conheço vários prefeitos novos que chegaram na eleição passada. E descobri um fato escandaloso de anos e anos e anos. Prefeituras que não conseguiriam e não conseguiam fazer um convênio de uma creche com o FNDE, com o Ministério da Educação, desde 2011, que 60%, 70% das prefeituras não conseguiam, porque tem o PAR. O PAR, para quem sabe, é um preenchimento de documentos da prefeitura, prestações de contas do passado que não foram bem feitas, e as prefeituras não conseguiam preencher 100% e não se libera verba do MEC nem do FNDE sem as prefeituras comprovarem todos esses documentos e todos os quesitos estar preenchidos 100%. Quando eu percebi isso, eu vi cidades com falta de creche. Eu vou citar um caso, Elias Fausto, por exemplo, tem um bairro de 5.000 habitantes que não tem uma escola por falta de um convênio. Eu saí correndo para tentar chegar. Como eu não tenho amigos políticos influentes que pudesse abrir uma porta para ir, eu fui sozinho. E aí fui pesquisando, descobri que o ministro fazia um gabinete itinerante, que esse gabinete itinerante não pode ser queimado por conta de pessoas. Esse gabinete itinerante solucionou o problema de mais de 500 municípios do país, era o Menos Brasil, Menos Brasília, Mais Brasil, e com esse gabinete, Nova Odessa, que era a cidade que fica ali na região próxima a Campinas, várias cidades em volta, como Americana, enfim. Falei, eu vou tentar descobrir. Eu descobri que tinha uns pastores que faziam um culto na cidade, convidavam o ministro a pregar à noite,
E durante o dia o ministro aproveitava, trabalhava na cidade, fazia o gabinete itinerante e à noite, depois que encerrava às 18 horas o evento, às 19h30 ele ia pregar, mas nada a ver com o evento, a vida pessoal e religiosa dele, cristã dele. Aí eu descobri que tinha um pastor, que era pastor Arilton, pastor Gilmar, que conseguia fazer essa agenda, intermediar essa agenda. O que eu fiz? Descobri, liguei, me disseram que ele atendia, confirmei se ele atendia, aí me passaram o hotel, eu não lembro o nome, mas Pitar, alguma coisa, e fui até lá. Cheguei lá, tinha realmente, no café, no local do café, algumas pessoas, e eu cheguei no Arilton, conversei com o Arilton, fui apresentado ao pastor Gilmar, né? E eu estou indo conversar com homens que se dizem cristãos até aí, né? Eu também sou cristão. E aí eu chego lá, falo o que está acontecendo na região e que eu gostaria de ajudar os municípios. E aí eles falam que ia providenciar agenda e ia tentar fazer agenda. Eles confirmam a agenda em seguida, daí os dias, e me ligam dizendo, olha, precisava convidar o prefeito da cidade para vir a Brasília, no ministério, para fazer um vídeo, o ministro convidando os prefeitos e secretários de educação para estar no evento. Tudo certo, saí de Brasília, fui a Brasília, gravamos um vídeo do ministro, não tive audiência com o ministro, apenas o ministro saiu do gabinete dele, veio numa sala ao lado da recepção, fez o vídeo e nós voltamos embora. Eu tinha outros compromissos em Brasília, aproveitei, fiz e vim embora. Passa-se um tempo. Esse tempo, eu não sei recordar se mais um mês, porque acho que esses atos começaram, o evento foi dia 21 de agosto, então deve ter sido maio, junho, passa-se um tempo. O pastor Arilton me procura e pede, como pastor de uma igreja do Gilmar Santos, e que ele me diz, olha, eu tenho obras no linguajar cristão, faz missão, tanto em estados pobres como em países pobres. E eu queria pedir para você a possibilidade de uma oferta para ajudar essa obra missionária. Como eu tenho amigos cristãos também, que muitas vezes a gente se junta e ajuda na obra missionária, recorrente, eu não tinha condição, mas falei com um amigo meu, e ele falou, olha, eu estou guardando dinheiro para o final do ano sair em algumas obras missionárias, mas se vai ajudar todas as cidades da região, isso é importante, vai gerar creche, vai gerar isso, e ele topa fazer o depósito. Eu peço para o Arilton me passa as contas, eu nem olhei conta, já passei direto para o empresário foi lá e fez a doação, um homem sério, Danilo Franco, um empresário trabalhador, lutador, gerador de emprego e cristão. E aí ele faz o depósito. Até aí, para mim, está tudo certo. Se o Arilton tivesse dito assim, olha, ou você faz o depósito, ou o ministro não vai, eu teria me livrado dele imediatamente, mas em nenhum momento o Arilton linkou a vinda do ministro à Nova Odessa, ou o depósito ou a vinda. Não surgiu nada. Tanto é que tudo correu normalmente. Eu, linkado com a secretária de governo à época do Nova Odessa, começamos a organizar o evento. Eu pedi para apresentar o evento por conta de que eu queria quebrar o protocolo e elogiar o ministro como fiz, porque esse trabalho não podia ter parado. Esse trabalho resolveu o problema de muitas secretarias de educação. O que é esse PAR? Esse PAR é um documento que preenche e as prefeituras, os secretários de educação do país colocam lá o que eles pretendem na cidade fazer e que precisam fazer durante os 4 anos. E aí, de acordo com o orçamento do Ministério e do FNDE, eles vão liberando creche, escola, tablet para aluno, convênio de merenda escolar, que depende muito do Ministério da Educação. Até aí está tudo certo. Quando é que o Brito entra nessa parada? Posso continuar contando ou você quer perguntar mais coisa? A partir de que momento, senhor Edivaldo, o senhor percebeu que alguma coisa estava errada nessa relação com os pastores? Muito bem. Aí tudo começa uns dias antes do evento, quando o Arilton me liga e pede passagem de avião. Até que se ele pedisse a passagem para ele
E para o pastor Gilmar, eu ia entender que eles viam fazer o culto à noite e que não teria problema, eu não teria condição no momento, mas iria fazer o que eu fiz. Só que aí começa uma pressão muito grande, xingamentos por parte do Arilton, não vou chamá-lo de pastor, porque ele não é digno de usar essa nomenclatura. O Arilton começa a fazer pressão, começa com palavrões fortes e pesados, aí ele começa a querer humilhar, e eu dou um passo atrás para que o evento aconteça. Quando ele começa a pedir passagem, eu peço para a agência Monte Alegre de Piracicaba fazer a cotação das passagens. E aí começa a passar horário, e ele, eles não querem esse horário, não quer. Bom, me deixou louco, estressado, diabetes foi a 580, e aí eu comecei a não gostar dessa pressão. Mas até aí, tudo bem, dei um jeito, falei com o secretário de governo, falei, olha, precisava ajudar nessas passagens. Você tem amigos aí que podem ajudar de Nova Odessa? Eu sou de Piracicaba, não sou de Nova Odessa. Ele falou, Brito, eu vou tentar e vou correr atrás. Tanto é que pessoas foram depositando na agência, porque prefeitura não pode pagar passagem, né? O ministério, o ministro, seus secretários, seus técnicos que vieram todos, não pediram nem sequer uma água. Mas aí nós começamos e conseguimos a passagem 3 dias antes. E aí o Arilton veio com a cara muito feia, muito amarrada, muito bravo, e durante o evento ele pede mais uma oferta de 10 mil reais. E aí ele me tirou do sério. Mas continuei quieto. Aconteceram pressões dele, palavras pesadas, pressão. Eu para apresentar o evento, mandando mensagem de WhatsApp, e eu vi que realmente não era uma boa companhia para o ministro. Eu sempre o considerei um homem sério, um homem honesto, um homem de Deus. E aí, termina o evento. Quando termina o evento, vai todo mundo embora, prefeitos, secretários. Às 19h30, o ministro volta para o encontro com a igreja, com os pastores, para pregar. E aí eu, num estado emocional de nervo muito grande, muito irritado por conta de tudo, aí eu digo para a Vanessa, a dona Vanessa, inclusive, ela prestou depoimento no Senado, eu digo para a dona Vanessa, eu não estou vendo a sequência desse trabalho com os pastores. Esses pastores, eu falei com essas palavras, esses pastores, se continuarem, eles vão derrubar o ministro, e quem sabe pode até prender o ministro, porque esses caras não têm escrúpulo. A dona Vanessa assustou na hora e disse, Brito, senhor Brito, os funcionários do MEC pediram alguma coisa? Passagem? Não. Pediram refrigerante? Pediram. O que pediram? Eu falei, a única coisa que a prefeitura colocou no local foi água, porque é obrigação nossa dar pelo menos água a quem chega na nossa casa. Aí ela falou, tem algum envolvimento de funcionário do MEC? Eu não sabia que aquele Múcio era funcionário do MEC, porque ele vivia com o Arilton. Eu pensava que ele era funcionário do Arilton ou da igreja do Arilton. E aí ela falou, bom, então não tem nenhum envolvimento? Não. Ela falou, se o senhor tem prova, o senhor tem que entregar isso, porque senão vai acabar prejudicar o ministro sem saber. Eu falei, olha, eu estou disposto. Terminou o evento, o ministro nem dá sequência no jantar, porque depois o Arilton veio pedir para pagar jantar, e fez pagar transporte para levar em São Paulo, em cima da hora, veio pedir jantar, eu mandei ele se virar e pagar, cometi até um ato que eu não deveria como cristão, que eu falei, paga do seu bolso, seu filho do demônio. Ali eu cortei relações imediatas com ele, e o ministro foi embora, não foi para jantar nenhum, terminou, estava muito cansado, ele foi embora para a cidade dele, e eu cancelei, que tinha mais uma agenda, ainda não tinha acertado, mas era para oferecer agenda para a cidade de Monte Alto, e foi aí, durante o dia, que o Arilton me disse que para a cidade de lá, eu teria que dar outra oferta, e eu cancelei com ele imediatamente, falei, não quero mais nada seu, não quero estar com você, e pronto, cancelou, suspendeu. Eu falei, eu não vou para uma cidade e colocar ninguém, nenhum prefeito de fria. Foi aí que me ligaram do ministério, você quer falar? Eu falo bastante, então pode
Vou passar para outras perguntas, sim, senhor Edivaldo. Vamos só antes receber aqui quem está nos ouvindo pelo rádio, quem estava ouvindo a Voz do Brasil, passa agora a acompanhar com a gente também aqui as notícias dessa segunda-feira no Jornal Jovem Pan. Seja bem-vindo. Seguimos ouvindo aqui o senhor Edivaldo Brito. Ele é empresário e autor das denúncias que resultaram na operação da Polícia Federal, deflagrada na semana passada, a Operação Acesso Pago, que investiga possíveis irregularidades no Ministério da Educação. Quem vai fazer a próxima pergunta, senhor Edivaldo, é o Miguel Daúde. Senhor Edivaldo, boa noite. Durante todo esse processo que o senhor está relatando com muita clareza, o senhor percebeu algum envolvimento do ministro? Nenhum. Zero. Tanto é que quando vai embora o ministro, no dia seguinte eu recebo um telefonema e o ministro manda um recado dizendo: Brito, há possibilidade de você estar indo a Brasília para me relatar o que de fato está acontecendo, que ele não estava, que o ministro não estava sabendo de nada, segundo a ligação. Como a passagem de última hora é muito cara, e eu não queria ir por dinheiro de ministério nem de nada, eu falei, olha, isso era dia 22, se eu não estou enganado, de agosto, e eu falo, olha, eu só posso ir na segunda quinzena do mês seguinte, que era setembro. Daí, eles já agendam imediatamente para dia 16 de setembro. Dia 16 de setembro, eu chego a Brasília, entro, sou chamado a entrar no gabinete do ministro, e quando eu entro no gabinete do ministro, está Marcelo Ponte, presidente do FNDE, está o ministro, está o Vitor, o ministro atual, Vitor Godoy, né? E está, eu não lembro o nome, porque eu sou meio ruim de guardar nomes na mente, mas tinha um representante, acho, né, aí achismo, mas com quase certeza, da CGU, dentro do gabinete do ministro. Como nós somos caipira do interior, a gente é desconfiado e medroso, né, em cometer uma injustiça. Quando eu cheguei, eu falei, ministro, eu vim aqui como cristão e o senhor não como ministro, como pastor. Eu vou fazer o que os padres fazem. Eu faço uma confissão aqui no seu confessionário, os padres não contam, então o senhor analisa. E ele diz o seguinte, Brito, se for o assunto, se o tema é Arilton Moura, todo esse pessoal aqui precisa ouvir, eu preciso que eles estejam ouvindo. Falei, então tá bom. E aí eu relato para o ministro o que aconteceu. E eu posso afirmar categoricamente que a minha visão, quando eu falo com as pessoas, meu olho está linkado no olho de quem eu estou falando. E o ministro levanta suas mãos, coloca a cabeça e diz, é grave, é sério isso. É sério isso. E eu quero tomar providências agora. Sim. Ele agradece, ele falou, muito obrigado, e ele diz o seguinte, eu queria lhe pedir um favor. O senhor, ele me chamou de senhor, o senhor aceita prestar depoimento para a CGU? Eu vou abrir um procedimento e imediatamente vou fazer um comunicado para que a CGU abra um procedimento imediato. Falei, ministro, conte comigo. Eu vou depor, com certeza. Senhor Edivaldo? E aí... Vou cortá-lo só mais uma vez, porque a Fabi quer fazer pergunta também. Infelizmente, nosso tempo está acabando. Peço licença para a Fabi agora. Senhor Brito, eu queria deixar bem claro, então. O senhor falou aqui de gabinete itinerante e a mídia tradicional está colocando isso como gabinete paralelo. O senhor disse que foi até o ministro para dizer das condutas e o ministro imediatamente, na mesma hora, abriu então um processo na CGU. E o senhor foi ouvido dentro da CGU, provavelmente pela Polícia Federal e demais aí que estão investigando, e o senhor confirmou essa história de que terceiros estariam se aproveitando de uma possível aproximação com o ministro, e o ministro não tinha nada a ver com isso, bem como os seus funcionários. É isso que o senhor está falando? O ministro não tinha nem os funcionários do ministério uma vírgula para apontar. O ministro pediu para estar ao procedimento, eu voltei embora, daí uns dias, não sei precisar ao certo, eles me ligam, me mandam e-mail, mandam link e eu presto o primeiro depoimento ainda no mês de setembro ou início de outubro, salvo engano.
Só que nesse primeiro depoimento eu falei, mas naquele momento ninguém me pediu os documentos, nada, acho que eu também não me propus naquele momento, deixei desenrolar. Aí, no segundo momento, já esse ano, novamente eu presto outro depoimento e a CGU pede se eu apresentaria, se eu tinha nota. Como o empresário, meu amigo, que doou, imediatamente as nossas doações foi declaradas em imposto de renda, que a gente faz sempre, houve a declaração do imposto de renda, e a nota das passagens, como foi comprado as passagens, foi doação, eu tirei no meu nome, porque não dá para ficar, a gente procura agir na legalidade, eu tirei a nota e guardei e passei por e-mail para a CGU. Muito bem, agradecemos aqui muito a presença do senhor Edivaldo Brito, empresário, ele que fez as denúncias que originaram a operação da Polícia Federal, Acesso Pago, que investiga possíveis irregularidades no Ministério da Educação e detalhou todas essas informações, compartilhou aqui com a nossa audiência no Jornal Jovem Pan. Obrigado mais uma vez, senhor Brito, pela presença aqui, obrigado pelo carinho com a nossa equipe, boa noite. Olha, para encerrar eu agradeço e que fique claro, porque a mídia tradicional está dizendo que a minha denúncia derrubou o ministro. É mentira, a minha denúncia foi para prevenir o ministro, para que o gabinete itinerante continuasse e que deve continuar, como sempre teve, que fez um bem, está fazendo um bem para os secretários e as secretarias de educação de todos os municípios do Brasil. Obrigado, desculpe, eu falo bastante, muito obrigado. Abraço. Abraço, boa noite.